baseado em 1 Coríntios 14:40, vamos desenvolver o seguinte tema para 2025: vivendo decentemente e em ordem para a glória de Deus. Vivendo decentemente e em ordem para a glória de Deus. Amém? Por que esse tema? Qual que é o objetivo desse tema? Esse tema enfatiza a importância de uma vida cristã organizada, ética e que reflete o caráter de Deus em todas as áreas, na adoração, no serviço, nas relações e no testemunho pessoal, buscando excelência ministerial e um compromisso renovado com os princípios bíblicos para a multiplicação de novos discípulos. O Rick Auer, pastor, ele escreveu dizendo o seguinte: o que atrai, pode tirar o texto? O que mais atrai pessoas à igreja, o que esse autor diz, o que atrai mais as pessoas à igreja são vidas transformadas. Quanto mais há nas nossas igrejas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, mais alcançaremos outras vidas. Foi assim no tempo de Jesus. Quando Jesus passava e uma vida era transformada, um paralítico começava a andar, um cego começava a enxergar, um mudo começava a falar. Aquilo era algo extraordinário quando essas vidas que estavam escravizadas, como aquele gadareno, que há muitos anos atormentava aquela cidade e vivia acorrentado, porque ninguém aguentava a companhia daquele homem cheio de demônios. Mas aquele homem teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Aquela mulher samaritana, naquele poço, ao meio-dia, foi procurar água. E naquele dia ela encontrou não apenas a água para saciar a sua sede física, mas encontrou aquele que é a água viva, que acaba com a nossa sede espiritual, que acalma a nossa alma e nos alimenta. E aquela mulher correu novamente para a cidade, e toda aquela cidade correu para conhecer quem era aquele da qual aquela mulher tinha dito. O que mais atrai pessoas a uma igreja são vidas transformadas. Vidas transformadas. Pensando nessa lógica, invertendo-a, podemos pensar também que se uma igreja tem pessoas que não têm a sua vida transformada, provavelmente esta igreja não está atraindo ninguém. Porque ninguém quer estar numa comunidade onde pessoas pregam uma coisa, ensinam uma coisa, mas não vivem aquilo que ensinam. O que muitas vezes não atrai numa igreja são vidas hipócritas, que dizem acreditar em algo, mas vivem coisas totalmente diferentes. Com certeza, vidas assim não atraem ninguém. E o que mais nós temos nesse país é mau testemunho de evangélicos, envolvidos com corrupção, envolvidos com pedofilia, envolvidos com adultério, envolvidos em pecados horrendos, assustadores, que poderia nem uma pessoa que vive uma vida mundana, que não conhece a Deus, já seria horrível. Enquanto mais uma pessoa que se diz cristã e evangélica. Então, quando nós falamos viver uma vida em ordem, decentemente, é em todas as nossas áreas. Porque se queremos ver uma grande expansão do reino de Deus, se queremos ganhar uma multidão para Jesus, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Precisamos estar em ordem de decência. Precisamos que a cada dia as pessoas que aqui sentam, as pessoas aqui que vivem, elas possam viver uma vida transformada, para que a cada dia as pessoas que a conheciam possam dizer: algo mudou em você. Você hoje é uma nova criatura.
E aquilo que aconteceu na sua vida, eu quero que aconteça na minha vida também. Mas quando nós não vivemos aquilo que pregamos, nós não atraímos pessoas para Jesus. Nós afastamos. Então que nesta manhã nós possamos dizer: comece em mim, Senhor, a colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Porque o pecado ele veio para deformar. E nós temos uma luta constante contra a nossa carne. Cada dia que precisamos lutar contra a nossa carne. Porque a carne milita contra o Espírito para não fazer a vontade de Deus. E a cada dia lutamos contra os nossos desejos, contra as nossas tentações. Porque enquanto você estiver nesta habitação, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 7, maldito homem que sou. Porque enquanto estivermos aqui, continuaremos pecando. Mas nós não continuamos com o pecado sendo o nosso rei, o nosso Senhor. Porque Jesus veio para ser o nosso Senhor e nos libertar dos nossos pecados. Compreendendo isso, precisamos entender que nós devemos viver em ordem e decência. Mas que ordem é essa? Que decência é essa? Em referência a quem? A quem? Em referência à palavra de Deus, a Bíblia. Aqui nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Posso ouvir o amém? Alguém pode questionar: mas pastor, como um livro tão velho, que a sua última escritura tem quase 1.900 anos por aí, mais ou menos, tem textos aí que tem quase 6.000 anos, como um livro tão antigo pode me ensinar hoje princípios, pode me ensinar, ter algo a me ensinar a este homem moderno? Algumas pessoas criticam a Bíblia, algumas pessoas criticam a igreja, porque nós ensinamos princípios que para eles hoje talvez não sejam tão funcionais. Porque a tecnologia aumentou, verdade? Se desenvolveu, a ciência aumentou, é verdade? Mas a quem se destina esta palavra? Ao ser humano. É o mesmo ser humano de 6.000 anos atrás. É o mesmo ser humano hoje. Os mesmos problemas de 6.000 anos atrás continuam ainda hoje. Lutamos contra os mesmos problemas que se chama pecado, que nos leva a se distanciar do Deus vivo, a nos distanciar dos nossos relacionamentos e até não sabermos o nosso propósito. Porque quando nos afastamos da palavra de Deus, do Deus da palavra, o homem se perde. Então a Bíblia, ela é válida ainda hoje e será até eternamente, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai permanecer. Porque por mais que Deus usou homens para escrevê-la, Deus iluminou esses homens pelo seu Santo Espírito. Deus é o autor da palavra, da Bíblia. Por meio desses homens, Ele trouxe a nós a sua palavra. E tudo que precisamos saber sobre Deus, sobre quem somos e para onde estamos indo, o nosso propósito, princípios para viver conforme diz João capítulo 10, verso 10, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. Para você viver essa vida abundante, você precisa conhecer os princípios da Bíblia e por ela viver em ordem e de uma forma decente. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 4, ele fala da ortopraxia, isso é, ele fala como nós devemos viver, práticas da nossa vida diária. E ele diz no capítulo de número 4, verso 22, que primeiro, nós precisamos abandonar a nossa velha natureza. Ele diz assim, vamos juntos? Portanto,
abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Se você quer colocar a sua vida em ordem, você precisa abandonar a sua velha natureza, os seus pecados, os seus desejos. Desde a antiguidade, logo antes de Caim matar Abel, Deus já tinha dito a Caim: Caim, você deve controlar os seus desejos, porque se você não controlar os seus desejos, eles vão te dominar. Caim não controlou os seus desejos. E o que ele fez? O que ele fez, igreja? Pensei que nós tínhamos que antecipar o retorno da escola bíblica. Por não controlar a sua natureza, os seus desejos, ele matou o seu irmão. E quantas famílias têm sido destruídas, casamentos têm sido rompidos, pai matando filhos, filhos matando pais, pessoas se divorciando porque não estão controlando os seus desejos, estão permitindo que a sua velha natureza os domine, os conduza. E se você não controlar os seus desejos, as suas vontades, se você permitir que a sua velha natureza te conduza, o caminho é um caminho de morte, é um caminho de separação eterna de Deus, separação das outras pessoas e até de você mesmo. Então, se queremos colocar em ordem, primeiro precisamos abandonar a velha natureza. Abandone a velha natureza. A velha natureza refere-se à vida controlada pelo pecado e pelos desejos egoístas. No capítulo 2 ele tinha falado de como nós vivíamos antes nessa velha natureza, direcionado pelos nossos desejos, direcionado por as potestades, e vivíamos debaixo da ira de Deus. Mas graças a Deus que um menino nasceu, se tornou homem, viveu sem pecado, morreu naquela cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que a sua velha natureza fosse crucificada com ele lá na cruz. A morte dele, ele morreu, para que você não precisasse morrer a morte eterna. Segundo, Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, verso 23, se você abandona isso, se você deixa algo e não coloca nada no lugar, é bem provável que você vai retornar àqueles comportamentos, você vai retornar àquela velha vida. Então, quando você abandonar algo, algum comportamento, algo que você praticava, lembre-se de se revestir de algo novo. Lembre-se de viver algo novo na sua vida. Porque se você ficar sem colocar nada neste lugar, se você não procurar uma renovação, uma transformação, é bem provável que você volte para o lugar da onde você estava. Segundo, revista-se do novo homem. Efésios 4, 23 e 24 diz, é preciso, vamos juntos? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Verso 24. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Uma vida em ordem, decentemente, de forma correta, esta vida renovada, transformada, revistam-se a cada dia. É aqui que é algo que só Deus pode fazer em nossas vidas. Hoje há profissionais que são especialistas em tentarem mudar o comportamento das pessoas. Mas realmente pouco ou quase nenhuma mudança é observada, enquanto o ambiente e a motivação não proporciona tal mudança. Deus, quando age na vida de uma pessoa, não importa o ambiente que ela esteja, ela muda, ou melhor, ela é transformada pelo poder que há na ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo atuando em nós. Diz Paulo a Coríntios, a Romanos, a igreja de Roma, Romanos capítulo 6, verso 4. Assim,
quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo, vamos juntos? E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova, inverti, né? Uma vida nova. Você só vive uma vida nova quando o poder da ressurreição, quando você é imerso, você é inserido pela fé, e esta morte de Cristo leva-nos a morrer o nosso pecado, a nossa morte desta velha natureza, e em Cristo ali abandonamos e largamos aos pés da cruz, para que na sua ressurreição, o Cristo ressurreto e vivo e presente aqui neste lugar, também contribua para que nós vivamos uma nova natureza, uma nova vida. Não importa o ambiente, o local onde você está inserido, porque a sua influência não será mais o ambiente, não será o local onde você está inserido, mas a sua influência é o Cristo vivo na sua vida. Então abandone a sua velha natureza, mas revista-se do novo homem, que Cristo e somente Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Só Ele pode mudar o meu coração e a minha mente. Só Ele pode mudar o seu coração e a sua mente. Se você já disse assim, não, eu vou mudar, 2024 eu vou viver uma vida diferente. Vou deixar de fazer isso, vou perder uns quilinhos, vou fazer aquilo, vou ter uma vida mais saudável, vou deixar de fazer isso, fazer aquilo, vou brigar menos com o meu marido, vou melhorar um pouco mais dentro de casa, vou fazer isso e aquilo. Passou janeiro, fevereiro, alguns não chegaram nem em março, já voltaram de novo para a velha vida. Mas quando Cristo, pelo poder da sua morte e ressurreição, Ele atua em nós envolvemos junto com Ele, morremos e ressuscitamos para viver essa nova vida. A mudança ela é permanente, há uma transformação, nós somos transformados. Que o Senhor nos ajude a viver essa nova vida em 2025, em ordem e decentemente. Se tem algo que está em desordem na sua vida e precisa ser colocado em ordem, que nesta manhã você reflita sobre isso. Não vai dar tempo para a gente falar o que Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo 4. Então eu só vou ler e pedir para a equipe de louvor subir daqui, para nós nos despedirmos. Olha a nova vida que Paulo escreve em Efésios capítulo 4. Ele vai dizer assim no verso de número 25. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade. Então, põe em ordem, viva decentemente. Chega de mentira na sua vida. Pare de mentir. Pare de fazer fofoca. Não seja fofoqueiro. Diga à pessoa que está ao seu lado, pare de fofoca. Que isso, pastor? Eu sou fofoqueiro? Nada de mentira. Nada de fofoca. Uma vida em ordem. Uma vida decente. Uma vida em ordem. Uma vida decente. Não fica fofocando. Não fica mentindo. Não fica falando coisas que não deveria. Não vai dar tempo para a gente trabalhar esse tema aqui. Quem sabe, numa outra semana. Verso 26 e 27. 26 ele diz, irai-vos e não pequeis. Cuidado com a ira. Se controle. Tem gente que está perdendo uma vida inteira por causa daqueles 5 minutos. Irai-vos e não pequeis. Cuidado com a fechada no trânsito. Cuidado para você, diante do vizinho, daquele som, daquela situação que te irrita. Cuidado com o seu marido, com a sua esposa. Irai-vos e não pequeis. Verso 28. Aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalhe,
Então, seu sustento, trabalhe. Trabalhe para você comer. 2 Tessalonicenses 3,10 diz que aquele que não trabalha também não coma. Então trabalhe. Não seja preguiçoso. Depois do pecado não existe trabalho fácil. Todo trabalho é árduo. Não seja preguiçoso. Diga à pessoa que está ao seu lado, não tenha preguiça. Trabalhe. 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 Amém? Põe em ordem. Põe em ordem. Vamos avançar um pouco mais. Verso 29. Isso aqui é muito sério, hein, irmãos? Muito sério agora, hein? Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Muda a versão. Essa versão pode pôr a tradicional, a RA. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe. A palavra torpe de esgoto. No grego é esgoto. Escuridão, podridão. Não saia da vossa boca palavrões. Ei, crente. Por favor, né, meu irmão? Por favor, né, minha irmã? Chega de mau testemunho, por favor. Na sua empresa, na rua, com seus vizinhos. Ei, você não é mais do mundo, não. Limpa essa boca aí, meu. Para. Jesus colocou em você nova língua, uma nova palavra, palavras de edificação, palavras de bênção. Ai, pastor, não me controlo, de repente eu soltei um palavrão. Então vai orar, meu irmão. Vai jejuar. Vai lutar contra a sua carne. Você não é do mundo, não. Amém? Ixi. Por favor. Palavrão. Palavras feias. Palavras igual ao mundo. Nós tínhamos uma pessoa aqui que ficava brincando, um homem brincando, né, imitando voz, uma outra voz meio estranha. Eu cheguei e falei, meu irmão, vamos parar com esse negócio aqui. Primeiro temos que respeitar quem tem a sua opção sexual diferente da nossa. Amém, igreja? Pessoas que querem decidir, tudo bem, vai viver a sua vida. Mas você é um crente, você é uma pessoa líder aqui na igreja. Fica brincando com isso, primeiro que é desonroso, vergonhoso. Não é? Falta de respeito com quem tem uma opção sexual diferente da sua. Olha aí, vamos parar com isso. Tipo de brincadeira não condiz ao cristão, não. Esses dias postaram no grupo dos pastores uma foto de um Fusca dizendo que queria ser um Porsche. Uma Lamborghini, alguma coisa assim. E aí um pastor fazendo uma piada, eu falei, meu irmão, essa piada não é aceitável nos dias de hoje, não. Ainda mais para um pastor. Esse tipo de brincadeira não condiz no nosso tempo, não. Temos que ser respeitosos. Temos que pregar o evangelho com verdade, com amor e orar por aqueles que não vivem o caminho que nós estamos vivendo, orar por eles, ter compaixão, ter amor. Que negócio é esse? Fica falando palavrão, palavras cholas. Isso não é nosso. Nossas lutas, nossas armas não são as mesmas no mundo, não. Nós temos uma arma espiritual e vivemos uma vida espiritual e ela é santa, ela é reta. Então limpe a sua boca. Coloque em ordem. Amém? Faça um voto com o Senhor, peça ao Senhor, me ajude nisso. Me ajude. Não é? Não dá mais tempo. Passei bastante, né? Verso 30. Vivamos. Vamos juntos? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Não fique com conversinha no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, ou no seu trabalho, na sua faculdade. Se o seu filho estivesse do seu lado, ele poderia... Quem disse isso lá no retiro? Foi o Leandro? Alguém disse lá no retiro, eu achei fantástico.
Imagine se seu filho estivesse junto com você, vendo aquilo que você está vendo aí nas redes sociais. Ou sua esposa estivesse com você no seu trabalho, seu marido estivesse com você nesse ônibus, nesse lugar onde você está. Essa conversa que você está participando. Talvez ele não esteja, mas o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. E talvez você esteja entristecendo aquele que te ama, que te comprou, que te lavou e que tem te separado para você viver em santidade. Coloque em ordem e decência a sua vida para viver para o louvor da glória de Deus.